Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez nesse dia, graças a Deus por tudo que Deus tem proporcionado a nós. E quero cumprimentar primeiramente cada um de vocês que estão aí neste momento me assistindo. Dizer que, ainda que não pareça, mas Deus é o nosso refúgio, é o nosso socorro, Deus é o nosso amigo e Ele não tem culpa, né, de estar tudo tão torcido, tudo tão fora do lugar. Mas eu acredito veementemente nas promessas de Jesus, né? Então, a minha fala nesse dia é para que venhamos confiar em Deus. Eu acredito que tem muita coisa acontecendo. Eu acredito que nos surpreenderemos em breve, porque alguma coisa está acontecendo no âmbito espiritual que talvez venha mudar tudo. Então, continuemos firmes na oração, porque o inimigo da nossa alma, a primeira coisa que ele faz quando nós nos voltamos inteiramente para Deus é fazer parecer que Deus não está nos vendo, que Deus não está nos ouvindo. Deixa eu ver que lado que está a câmera, acho que é aqui. Então nós precisamos estar atentos para não cairmos nas ciladas do inimigo. Eu vou procurar a partir de hoje, Deus me ajudar, a colocar pelo menos um vídeo aqui, diariamente. Muitas pessoas têm mandado mensagens, né? E algumas pessoas gostam de ouvir aquilo que vem da parte de Deus. Então, eu vou fazer um esforço grande para não falhar mais com os vídeos. Me ajude em oração, porque a Bíblia diz que nós devemos intercedermos uns pelos outros, né? Nós estamos orando, eu e minha esposa. Eu tenho certeza que Deus vai surpreender muitas pessoas. A minha situação atual, não era para eu estar aqui fazendo vídeo e afirmando a minha fé. Era para eu estar desiludido, desanimado, querendo morrer. Mas eu cheguei a uma conclusão, que quem determina os acontecimentos é Deus. E que nós não podemos ser covardes. Porque às vezes a gente olha para a situação da gente e julga que a situação da gente é pior, é a situação pior que possa existir. E muitas vezes Deus está permitindo aquela situação para que a gente tenha uma lição, né? Então, e às vezes a gente, ali naquela angústia, daquela batalha, daquela luta, a gente esquece que Deus está acima de tudo e de todos e que tem o controle das nossas vidas quando nós queremos, né? E até quando nós não queremos. Se porventura alguém for prejudicar alguém, e esse alguém tem a proteção de Deus, Deus pode interferir. Independentemente da pessoa querer ou não, acreditar ou não em Deus, isso para mim, né? Para mim, eu não tenho dúvidas, né?
Então, eu vou procurar a partir de hoje estar aqui, talvez até postar mais de um vídeo por dia, porque quando nós olhamos para o nosso próprio umbigo e nos envolvemos com nós mesmos, nós não estamos semeando. E aí pode haver dias que nós não vamos ter o que colher, né? A própria Bíblia diz que melhor é dar do que receber, né? Por quê? Porque o dar está incluso na lei da semeadura. Quando nós semeamos, né, independentemente de estarmos semeando bem ou mal, nós vamos colher, né? Então, eu cheguei a essa conclusão e a própria Bíblia diz que a gente deve semear todo dia, independentemente se está bom ou ruim o dia, a gente tem que semear. Então, para que não venha a acontecer de passarmos por dias que não vamos ter o que colher, devemos semear. Se estamos bem, devemos semear. Se estamos tristes, devemos semear. Se estamos alegres, devemos semear. Semear com alegria, né? Então vamos fazer esse propósito a partir de hoje. Em nome de Jesus, me ajudem. Me ajudem aí em oração para que a gente consiga, porque às vezes a carga é tanta, né, que a gente não consegue se mover, não consegue se mexer. Eu quero ler o livro de Ezequiel, capítulo 34. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel, que se apacentam-se a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Quando Deus fala através do ministério do profeta Ezequiel, a ovelha que Deus está se referindo é o povo. Só estou explicando aqui porque há pessoas que não entendem, né? Pode haver pessoas aqui que nunca leram ou ouviram nada sobre a Bíblia. Então aqui Deus se refere aos pastores, aos sacerdotes, né, como pastores, e às pessoas como ovelhas, né? E aqui ele diz para Ezequiel que era para Ezequiel chamar a atenção dos pastores, que era para Ezequiel corrigir os pastores. E aí alguém pode dizer: quem é esse cara para estar falando comigo, que sou um pastor, que pastoreio 1000 pessoas, que pastoreio 10.000 pessoas? E realmente eu não sou ninguém. Mas aqui estou usando a mesma palavra que Deus usou há milhares de anos atrás para falar com os pastores daquela época, e que hoje, infelizmente, podemos dizer que os pastores caíram ainda mais, se afundaram ainda mais na indiferença, no egoísmo, na idolatria pessoal. Porque há pastores que são idólatras deles próprios. Esquecem-se que Jesus deu exemplo. Eu não sei de onde que determinados
sujeitos tiram tanta heresia, porque eu não sou uma pessoa, não sou um teólogo, eu não sou uma pessoa que me aprofunde tanto em teologia, nem estudos, não leio muitos livros. E eu posso ver claramente que está tudo errado. Eu não preciso nem me aprofundar muito para saber que está tudo errado. Porque a própria Bíblia, ela mostrou, a história bíblica mostra. Se isso que falam e ensinam hoje em dia, que o pastor tem que comer do melhor da terra, que as pessoas têm que comer do melhor da terra, que Deus tem compromisso com o ser humano, que Deus tem que agir, que Deus tem que fazer milagres. Na verdade, não são milagres, são mágicas. As pessoas não esperam milagres, elas esperam mágicas. Porque milagre é quando eu me encontro doente de uma certa forma que o médico não consegue mais fazer nada por mim. Aí Deus entra com o seu milagre. Deus entra com o seu poder e muda a minha situação. Agora, esse Deus que anunciam por aí que quem não tem carro do ano, quem não está bem financeiramente, quem não tem um bom emprego, quem tem pastores que chega, quando fala em salário mínimo, ele diz Deus me livre. Mas ele, para ele Deus me livre, né? Mas ele se alimenta e alimenta o seu luxo, que um dia ele vai prestar contas. Eu não posso vir aqui dizer, gente, eu fui no inferno, eu vi pastores lá, eu vi isso, aquilo, mas eu conversei com pessoas que tiveram essa experiência. E uma dessas pessoas, que hoje já é falecida, essa pessoa me contou que ela viu pessoas que ela jamais pensaria em ver no tal do inferno. E a gente vê por aí afora muitas pessoas, independentemente de ser verdadeiro ou não, mas eu conheci diversas pessoas durante esse meu trajeto, durante essa minha vida, pessoas que a gente via que não eram pessoas levianas, e que a gente sentia uma coisa diferente quando a pessoa começava a contar, narrar os fatos. Então, vai ser uma surpresa muito grande, porque ainda ontem eu e minha esposa estávamos vendo um vídeo aqui de uma pessoa contando da experiência que teve de ter ido ao inferno, de ter sido levada em espírito ao inferno. Tem pessoas que não acreditam, tem pessoas que são céticas. Eu prefiro não duvidar, né? Se a pessoa diz que foi e não foi, problema dela, entende? Agora, se a pessoa foi e eu estou duvidando, daí o problema é meu. Por quê? Porque Paulo escreveu em Coríntios 13, não lembro se é a segunda ou é a primeira Coríntios, que o amor não suspeita mal, né? Então, se a pessoa disse que foi no inferno e não foi, problema dela com Deus. Agora, se ela foi e está me contando e eu duvido, e eu digo que é mentira, daí o problema já não é mais dela, é meu, né? Então eu prefiro, eu não sei se você já reparou, pelo menos os motoristas, né, devem saber. Quando a gente está viajando, a gente vê seguidamente uma placa dizendo assim, ó, na dúvida não ultrapasse. Na dúvida não ultrapasse. Então eu, olhando aquelas placas ali,
eu trago para a minha vida. Se eu estou em dúvida, eu não vou ultrapassar. Será que Deus, se a gente vivesse assim, por exemplo, eu ontem estava falando em oração com Deus e eu dizia para o Senhor, eu jamais teria coragem de pegar. Esses dias eu estava vendo ali um avião que foi comprado aí por um pastor famoso da televisão, que ele pagou 16 ou 18 milhões de dólares, se não me engano, por um avião. Imagina, né? Aí eu disse para minha esposa, isso é aquelas mega cena de final do ano. Quando começou, lembra que era 50, 60 milhões de reais que davam no final do ano ali, na mega cena da virada? Hoje já é mais. Mas imagina você pegar uma mega cena da virada, do final do ano, e dar por um avião, para você andar com a sua esposa, com seus amigos. Dinheiro de dízimo, dinheiro de oferta. Então aqui, o profeta Ezequiel, ele ouviu de Deus, dizendo para ele, profetiza contra os pastores, contra os sacerdotes, e diz aos pastores, que se apacentam-se a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? Quer dizer, os sujeitos estão sendo apacentados pelas ovelhas, porque as ovelhas têm que dar um jeito. Tem que dar um jeito. Tire dinheiro de onde tirar. Estão comendo a gordura das ovelhas e ainda estão arrancando a lã. Gente, pensa bem. Uma pessoa que pega 16, 18 milhões de dólares e dá por um avião, a igreja dele tinha que estar nadando, né? Nadando. Porque o intuito de Jesus de fundar a sua igreja foi para isso. Para que houvesse um pastor, uma liderança que cuidasse da vida das pessoas, não só no âmbito espiritual. Eu li aqui já, em algum vídeo desses aí, nos Atos dos Apóstolos, como que era a igreja. Está lá. Não havia necessitados. Todos tinham o que comer, o que vestir. Todos viviam bem. Uma vida unânime. As pessoas chegavam a vender as suas propriedades e depositarem o total da venda aos pés dos apóstolos. Entregarem na mão dos apóstolos. Tal era a confiança. Hoje em dia, se você fizer isso, vai ser para dar uma vida luxuosa para meia dúzia. Para meia dúzia. Comeis a gordura e vos vestis da lã, degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Quer dizer, pegam a oferta, pegam os dízimos, se apossam ilegalmente, desviam aquilo que não é deles, mas não apacentam as ovelhas. A fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada
não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Com rigor e dureza. Essa palavra, com toda certeza, não vai chegar a nenhum pastor. Mas então por que Deus está me usando para falar? É para que você abra os seus olhos. Aqui você está vendo, tudo que eu estou dizendo aqui é o que está acontecendo. Talvez na sua volta. E por que Deus está me levando a falar isso aqui para você? É para que você acorde. E é para que você não continue bancando, não continue dando condições para que esses maus pastores prossigam nas suas injustiças. Assim se espalharam por não haver pastor e ficaram para pasto de todas as feras do campo. E não é o que está acontecendo? Hoje em dia o sujeito, nós estávamos olhando ali o canal daquele rapaz ali, Você Interpreta. Olha, é difícil acreditar. É difícil acreditar que aquilo ali realmente esteja acontecendo. Dá para ver pessoas que estão... Meu Deus do céu. E como é que pode as pessoas não abrirem os olhos? Gente, Jesus, o nosso Jesus, não era vagabundo. O nosso Jesus não era um preguiçoso. O nosso Jesus era carpinteiro. Deus não mandou Jesus para ficar passeando para lá e para cá e assobiando, enrolando um e outro. Com toda franqueza, eu acredito que há igrejas que necessitem de pastores de tempo integral. Mas não para ficar vagabundeando o dia inteiro e de noite lá no culto. Ficar 1 hora e meia no culto e deu. Aquilo ali é o trabalho do sujeito. Não, o sujeito tinha que trabalhar 8 horas por dia, visitando os enfermos nos hospitais, visitando os membros da igreja de casa em casa. 8 horas por dia tinha que trabalhar. O que fazem? Andam para cima e para baixo o dia todo. Sabe-se lá fazendo o quê? Aí depois eles dizem, nós estávamos nos consagrando. Vou fingir que acredito, né? E quando que as pessoas vão abrirem os olhos? É o que eu sempre digo aqui, ó. Estão perdendo tempo. Porque Deus, olhando do jeito que Ele olha, de cima, e Ele de repente me vê dentro de um templo com mais 100, 200, 500, 600, 1000, 2000, 3000 pessoas. Estamos lá todos glorificando de boca. De boca. Tem gente que acha que Deus quer ser glorificado de boca. Papo furado. Aí Deus vê aquele monte de gente saracoteando, pulando, correndo, gritando, dizendo aleluia, fofoqueando, falando da vida alheia. Alguns debaixo do altar lá, porque
Tem igrejas que têm diversas salas debaixo do altar, fazendo sabe-se lá o quê. E aí Deus olha aquele monte de gente lá. Como eu muitas vezes fui chamado a poucos metros de igrejas, fui chamado para orar por pessoas que eram membros daquela igreja. Eu perguntava, e o pastor, seu pastor, por que não veio aqui? Ah, eu já mandei chamar, mandei meu filho chamar, mas não veio ninguém de lá. Aí a minha vizinha disse que o senhor viria. E eu disse então que pudesse, se o senhor pudesse vir, o senhor ia em hospital. Membros de igrejas famosas, das quais eu já pertenci. E que na minha época, que hoje não deve ser diferente, ficavam brigando em cima do púlpito por oportunidades, por escalas, por cargos. Chegava na época do fim do ano que ia ter consagração, os caras quase se matavam. Era ameaça, era discussão. E as ovelhas lá dentro de casa morrendo, amigo. Quantas pessoas que eu ia lá e fazia uma oração. E às vezes no outro dia a pessoa estava lá na minha igreja. Na minha igreja é a força de expressão, né? Na igreja que eu pastoreava. Ai de vós, pastores. Ai dos pastores que se apacentam-se a si mesmos. Pessoas, como eu estava dizendo agora, Deus vê, olha lá de cima e vê uma mega igreja com 1.000, 2, 3, 10, sei lá quantas mil pessoas, e de repente a meia quadra dali, do lado da igreja, alguém gemendo, chorando, alguém morrendo amigo, e não tem uma pessoa para ir lá socorrer. Isso é lamentável. Mas Deus me levantou. Eu não posso estar aí na sua casa agora. Eu não posso. Talvez você esteja me ouvindo de Pernambuco. Talvez você esteja me ouvindo de São Paulo, me vendo, me assistindo de São Paulo, do Rio de Janeiro. Talvez você esteja em outro país, na Inglaterra, Estados Unidos, Portugal, Alemanha. Então eu não posso ir aí na sua casa agora. Mas em nome de Jesus, que o Espírito Santo do meu Deus te visite agora. Visite você agora. E ainda que você esteja num leito de enfermidade, que o Senhor te levante agora. Porque o Senhor diz aqui no versículo 11, outro dia eu continuo, gente. Porque assim diz o Senhor, Jeová, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Então o Senhor mesmo agora toca em você. O Senhor mesmo vai até você. E Ele te cura. E Ele te levanta. E Ele te restaura. Em nome de Jesus, que o Senhor te alcance agora. Eu ministro a cura sobre você. Em nome de Jesus, seja curado. Para a glória do meu Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.